o deputado federal Gustavo Gayer. Lamentou a ausência do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no plenário, onde deveria prestar esclarecimentos e responder aos questionamentos dos legítimos representantes do povo. Em um discurso firme e sincero, Gayer expressou sua reprovação à atitude do ministro, especialmente em um momento tão delicado para o país, após a recente operação militar no Rio de Janeiro. Vejam. Presidente, hoje é um marco histórico que nós estamos testemunhando aqui nessa comissão, porque o ministro da Justiça foi convocado. E não é um ministro da Justiça qualquer, presidente. É um ex-ministro do STF, ou seja, uma pessoa que participa há décadas desse processo de degradação do Estado brasileiro, que agora está na posição de alguém que poderia combater o crime, mas ao invés disso, faz questão de negar que o crime seja combatido. Impede, recusa o uso da Polícia Federal nessa operação do Rio de Janeiro. Hoje, o Lewandowski viria aqui, mas não vir talvez não faz muita diferença, presidente, porque quando esses ministros do Lula comparecem nessas comissões e nessas audiências, eles se esforçam em não responder absolutamente nada do que lhes é perguntado. Então aqui eu preparei alguns tópicos que eu perguntaria para o Lewandowski, mas eu tenho certeza que ele não responderia. Então, não faz a menor diferença ele estando aqui ou não. A ausência desse governo está sendo representada aqui na comissão. Uma das coisas que eu falaria, presidente, seria a questão dessa denúncia que veio do ex-braço direito do Hugo Chávez, o Carvajal, que disse que o governo do PT, o partido do PT e o Lula foram financiados pelo narcotráfico. Agora eu quero que vocês prestem atenção, colegas, como que a linha do tempo, ela cria uma história que se conecta desde os anos 80 até hoje. Carvajal diz que tem provas que os líderes da América Latina e partidos de esquerda foram financiados com dinheiro da corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Mandamos um requerimento de informação para o Lewandowski para perguntar se há alguma investigação nesse sentido e o que o Ministério da Justiça tem a falar sobre essa grave denúncia. Não foi respondido. Foi completamente ignorado. Enviamos também algumas perguntas em relação à primeira-dama do Peru, aquela que foi condenada à prisão pelo mesmo esquema que o Lula era o chefe e também foi condenado no Brasil. Perguntamos o porquê que o avião da FAB foi enviado e por que ela foi trazida para o Brasil para aqui ter guarita, protegida. Também não foi respondida. Aí eu gostaria muito que o Lewandowski estivesse aqui para mostrar para ele o que a imprensa anda falando do governo. Não é eu, Gustavo Gayer, que eles gostam de falar que nós somos radicais, e conspiracionistas. É o que a imprensa vem falando. Eu gostaria de entender o porquê que eles se recusam a equiparar o narcotráfico, facções criminosas, como sendo um grupo terrorista, presidente. Afinal de contas, esse grupo terrorista já domina 25% do nosso território brasileiro. 50 milhões de brasileiros vivem debaixo da ponta de um fuzil. Não é de uma pedra não, presidente. É de um fuzil do narcotráfico. E esse governo se recusou a cooperar. Por que que o governo colocou em sigilo o número de fugas de presos políticos, de presos brasileiros? Nós batemos o recorde de fugas de presídios de máxima segurança. E o Lewandowski, que não está aqui hoje, infelizmente, colocou um sigilo em todas essas pessoas que fugiram. Por quê que o STF, enquanto Lewandowski estava no tribunal, proibiu a polícia de agir contra a facção criminosa, lá durante a pandemia? E por causa disso, o secretário de Segurança de Rio de Janeiro disse que Penha e Alemão viraram QG nacional do Comando Vermelho. Uma ação e decisão direta da nossa Suprema Corte contribuiu para fazer com que áreas do Rio de Janeiro se transformassem no epicentro do narcoterrorismo da América Latina. O que será que ele responderia a esse respeito, presidente? Talvez nada. Talvez abrisse mais um inquérito contra mim. Por que que o governo Lula negou o pedido de ajuda às Forças Armadas por 3 vezes? E numa coletiva de imprensa, presidente, ao lado do diretor da Polícia Federal, que adora abrir inquéritos contra quem fala o que eles não gostam nas redes sociais, ele é desmentido pelo diretor da Polícia Federal durante uma coletiva de imprensa, onde o diretor fala que foi sim avisado, que sim, o governo do Rio de Janeiro pediu ajuda. Lewandowski empurra, sinceramente foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, ele empurra
o diretor da Polícia Federal, como se fosse um capacho, entra no microfone e fala: olha, não é bem assim. Que vergonha, presidente. Que vergonha. Na minha opinião, eu acho que na opinião de boa parte do Congresso hoje, esse ministro da Justiça deveria imediatamente se renunciar do cargo. Vamos lá, governo federal tem... Isso aqui é uma pergunta pra gente ver como que a população brasileira acha do que está acontecendo. Governo federal tem ajudado os estados no combate às organizações criminosas? Olha que curioso. 53% da população diz que não. O governo federal não tem ajudado. Eu gostaria muito que tivesse uma pergunta assim, ó. O governo federal tem ajudado facções criminosas? Talvez a porcentagem de sim seria a mesma. Seria em torno de 50% a 60%. A resposta é sim. O governo do Lula tem ajudado. E aqui a opinião pública, que foi completamente favorável ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas aí me vem esse presidente que não está aqui, porque é um arregão, porque não tem coragem, no momento onde o povo brasileiro mais precisa de uma resposta do chefe da Polícia Federal, do chefe da Segurança Pública Nacional, ele decidiu não vir. Provavelmente está no iate de luxo com Lula e a Janja dançando em cima dos corpos que foram tombados nessa operação. Mas ele disse: polícia prende mal e judiciário é obrigado a soltar. Tá aqui, ó. Saiu na Globo, CNN, né? Polícia prende mal e judiciário é obrigado a soltar. Isso foi uma resposta do Lewandowski quando questionado por que a impunidade no Brasil corre solta. Aí ele quis culpar, sabe quem? Os policiais, presidente. Mas não é o que a população vê. O que a população vê, 78% diz: a polícia prende e a justiça solta. Vamos traduzir isso aqui? A polícia prende e o STF solta. A polícia prende e o Lewandowski solta.